Quero saudar a amada igreja com a santa paz do Senhor, desejar àqueles que nos visitam, sejam bem-vindos em nosso meio, e convidar você agora a estar bem atento, pois chegou o momento da explanação da palavra do Senhor, onde acreditamos que Ele fale ao seu povo por meio da Escritura, e para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no seu capítulo de número 7. Marcos, capítulo 7. Esse é um texto que também se repete no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15. Com algumas pequenas diferenças. Estarei lendo até o versículo de número 23, e como de costume, após a leitura e oração, você manterá a sua Bíblia aberta para que possamos acompanhar assim a explicação do texto. Vai nos dizer assim a Escritura Sagrada: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe Jesus, ou melhor, respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Verso 14, convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos humildemente rogar o teu favor para que possamos compreender a tua palavra, Deus, e que a mesma seja aplicada em nossos corações. Que o Senhor possa usar de forma graciosa, mais uma vez, o teu favor para com a tua igreja, o teu favor para com o teu povo,
e que esta palavra, Deus, nos edifique, nos modifique, nos exorte, nos oriente, nos direcione. Que esta palavra, Deus, seja um bálsamo aos nossos corações, que seja um sacudir para aqueles, ó Pai, que estão precisando, que seja, ó Deus, um norte para aqueles que estão perdidos, que possa ser, ó Deus, a âncora para aqueles que estão à deriva. Em nome de Cristo Jesus, nos agracia mais uma vez com esta porção da Tua palavra. É assim que nós oramos e rogamos o Teu favor humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode sentar, os irmãos podem assentar-se. E aí, como de costume, mantenha a sua Bíblia aberta, tá? E aí eu já gostaria de começar fazendo com que você viaje aí no tempo e lembre de quem nunca ouviu da sua mãe, da sua avó, da sua tia, né, de alguém que freou você na exata hora onde você iria tomar leite depois de chupar manga. Quem aqui nunca ouviu, né, um carão daqueles mais antigos, quando ia beber água após ter tomado café? E parece que a frase era ensaiada, quando todas elas diziam assim: menino, isso ofende. Quem aqui nunca ouviu isso? Quem aqui nunca ouviu a preocupação dos mais antigos com aquilo que pudesse nos ofender, nos causar algum mal? Daí você cresceu e descobriu que muita coisa que ofendia lá atrás, lá no passado, na verdade não passava de alguns mitos. E aí você cresceu e até vitamina de manga hoje você já toma, né? Você descobriu que muitas das coisas que nos amedrontavam eram mitos. Mas na verdade os mitos mudaram, né? Mas continuamos a ouvir de vez em quando que isso ou aquilo ofende, que isso ou aquilo nos prejudica ou nos fará mal. Quando eu falo ofende, irmãos, estou usando aqui uma palavra da minha época, é fazer mal, tá? Isso ofende, significa, isso faz mal para essa geração mais nova. Surgiram, na verdade, as intermináveis intolerâncias. E aí, intolerância a leite, intolerância a glúten, intolerância à lactose, e aí são inúmeras coisas, são inúmeras intolerâncias. Surgiram também os grupos daqueles que não comem carne, não comem nada de origem animal. Enfim, sempre tem alguém preocupado com aquilo que vai comer e vai fazer bem ou vai fazer mal. A preocupação com a alimentação, ela tem se tornado cada vez mais relevante para as pessoas. Quem aqui, de uma hora para outra, não disse assim: opa, se deparou com um exame e disse: eu preciso cortar a massa, ou eu preciso ter cuidado com doce, eu preciso isso, eu preciso aquilo outro. Todos nós já passamos por isso. Quem de nós aqui nunca já iniciou, inclusive, dietas? Não apenas para perder peso, mas por acreditar que alguns alimentos possam lhe causar danos. Existe uma grande preocupação, irmãos, com aquilo que nós ingerimos, com aquilo que permitimos entrar no nosso organismo, seja comida, seja bebida, ou os próprios medicamentos, alguns suplementos. Enfim, nós estamos sempre examinando as datas de validade, a aparência, o cheiro, a textura. Afinal, a gente não quer ingerir nada que nos ofenda, a gente não quer ingerir nada que possa nos causar mal. Mas será que nos preocupamos tanto com o que entra, assim como nós nos preocupamos também com o que sai do nosso corpo? Precisamos dar agora uma pausa para que você não esteja entendendo que estejamos falando de uma outra coisa. Será que nos preocupamos com aquilo que sai da nossa boca, por exemplo, com aquilo que expressamos aos outros, com as ações de nossas mãos, com as conversas ligeiras entre os amigos, né, com os pés que se apressam para correrem para aquilo que é impróprio? Será que a preocupação com aquilo que entra, ela está em igualdade com aquilo que sai do nosso corpo, do nosso organismo? Irmãos, o texto a ser exposto vai tratar daquilo que entra e daquilo que sai do homem, mas não tratará do alimento em si ou do seu processo digestório e excretor. Jesus ele vai trazer uma lição importantíssima sobre um depósito de armazenamento no corpo humano. Um depósito que pode estar de pernas para o ar, um depósito que pode estar fedido, um depósito que pode estar imundo, um depósito que causaria vergonha a qualquer exame de laboratório ou a qualquer análise médica.
Jesus ele vai trazer uma aplicação importantíssima sobre esse depósito que vai chamar de coração. Para que a gente possa entender o texto, precisamos voltar ao contexto. Esse texto ele está logo após, né, o evento da primeira multiplicação de pães e peixes, onde Jesus e seus discípulos eles partem para a região de Genezaré, certo? Era uma cidade, na verdade, às margens do Mar da Galileia, e nesse período onde ele permanece ali na região, como de costume, movimentava toda a região. Então, vários enfermos de diversas enfermidades eram levados à sua presença para serem curados, né? Isso eles vinham dos campos, das vilas, das aldeias, e por onde Jesus passava, mesmo que ele passasse ali pouco ou muito tempo, existia gente de todos os lugares, vindos para que ele pudesse ser curado, e ali muitas curas elas foram sim realizadas. E é nesse contexto que Jesus ele recebe uma visita ilustre, né? Se nós atentarmos, o início do capítulo 7 vai falar sobre essa visita. Então Jesus, no verso 1, ele vai dizer o seguinte, o texto vai dizer o seguinte: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. A gente precisa entender quem eram essas pessoas que andaram aí cerca de 187 quilômetros para fazer essa visita a Jesus. Os fariseus e os escribas. Quem eram eles? Os fariseus, gente, eram partidários da tradição judaica. Eles mantinham uma fidelidade, assim, meticulosa à lei. Faziam parte da elite religiosa. Com eles vieram também os escribas, que eram profissionais especialistas na lei. E aí, há de fazermos aqui um adendo que não fica claro qual era o motivo da peregrinação, dessa viagem de mais de 180 quilômetros de distância. Não fica claro, mas pelo perfil dos visitantes e a primeira fala registrada, nós entendemos que o encontro estava mais para uma auditoria religiosa do que uma avaliação dos poderosos feitos realizados por Jesus. Até porque a primeira fala deles não foi exaltar ou enaltecer os muitos milagres que ali já haviam sido realizados, mas pelo contrário, a conversa inicia com apontamentos, a conversa inicia com questionamentos. Então, não fica claro no texto qual o motivo da visita, mas entendemos nas entrelinhas que era mais como uma auditoria. E aí o encontro mal inicia e os apontamentos já surgem. Mas interessante, irmãos, é que com a mesma rapidez com que os fariseus apontam, eles também são apontados por aquele que detinha toda a verdade. Eu lembro de vez em quando a gente vê aqueles vídeos, né, da Tramontina, né? Alguém que dá aqueles cortes rápidos, né? Então Jesus, ele já inaugura aqui, ele inicia, na verdade, essa conversa com um corte rápido. E aí o texto vai nos mostrar que esses fariseus, eles já interrogam a Jesus e também aos seus discípulos, né? Eles trazem uma interrogação. Do versículo 2 ao versículo 5, os fariseus eles interrogam Jesus quanto à forma com que seus discípulos estariam comendo. Eu queria que você voltasse os seus olhos para o texto quando diz assim: e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, lembre-se que não houve nenhum diálogo até agora. O texto diz que os fariseus e os escribas foram e se achegaram a Jesus. Não é registrado aqui nenhum diálogo, mas o que se registra aqui é uma observação daqueles que eram os guardiões da lei e da tradição. Então diz: comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem nem lavam, ou melhor, sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interessante, irmãos, é que eles não estavam, na verdade, se referindo se eles estavam comendo muito, se estavam comendo pouco, se estavam com a boca aberta, com a boca fechada. Eles não estavam se referindo aqui aos modos como eles estavam comendo, mas o que eles se referiam aqui, eles apontavam
para a não lavagem das mãos, e eles consideravam isso como mãos impuras, mas isso não tinha nada a ver com higiene. Mas aí por que é que eles estariam deixando de cumprir com a tradição dos anciãos? E a gente precisa entender que tradição era essa, né? Por que é que isso chocou os fariseus antes mesmo de manter ali algum diálogo com Jesus? Por que é que quando eles olharam para os discípulos e parecia mais que eles não estavam se importando com nenhum ritual ali ao se alimentarem? E aquilo chama atenção, e não sei se a refeição foi interrompida, mas eles se dirigem a Jesus e o interrogam. Os fariseus, irmãos, eles acreditavam que Moisés havia recebido algo além da lei escrita, ou seja, ordens orais, que eram passadas de mestres para mestres. Eles tinham essa lei oral em pé de igualdade com a lei escrita, e em alguns casos até maior, ou seja, em alguns casos até superior às escrituras. Existia todo um protocolo quanto à lavagem das mãos antes das refeições. Existia, por exemplo, a quantidade certa de água, a quantas vezes as mãos deveriam ser enxaguadas e por aí vai. Existia todo um ritual. O ritual de lavagem das mãos havia sido distorcido e que, na verdade, irmãos, havia se tornado uma desculpa para a transgressão da lei moral. Observe o que diz o verso de número 9. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Ou seja, nós não somos diferentes quando de vez em quando, jeitosamente, nós fazemos os nossos arrumados. Jeitosamente, não é algo da nossa geração. Os fariseus e escribas já fizeram isso, tentando colocar a sua tradição dos anciãos, como assim eles chamavam, certo? Em pé de igualdade, ou mesmo de forma superior àquilo que seria a lei escrita, a palavra de Deus já escrita. Interessante aqui no versículo 11, e aí Jesus ele já começa a responder aqueles fariseus. Às vezes a gente se surpreende com algumas coisas de Jesus, e as respostas deles é algo que nos causa surpresa. Aqueles fariseus, talvez eles não imaginassem que de forma tão rápida, de forma tão abrupta ou tão bruta, eles fossem respondidos como foram. Preste atenção como é que Jesus começa a responder a indagação feita por eles. Verso 6, Jesus diz assim: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Essa foi a palavra que eles receberam como resposta. É óbvio que aquilo ali talvez já causou um choque nos fariseus. O mestre que estava ali também na refeição começa a responder um questionamento chamando-os de hipócritas. Bem que a escritura já diz: vocês são hipócritas. Jesus ele vai trazer uma situação prática, na verdade, de como os fariseus colocavam suas tradições acima da escritura. Então, para que a gente entenda, irmãos, ele vai falar aqui várias vezes sobre a questão da tradição, e esse é um dos focos do texto, porque aqueles homens, eles colocavam, e não eram só eles, na verdade o texto diz que todos os judeus assim praticavam e assim observavam essas tais tradições dos anciãos. Só que Jesus, ele vai trazer algo prático, ou seja, vai mostrar para eles por que eles estavam sendo hipócritas, por que eles estavam pregando uma coisa e fazendo outra. Por que eles estavam colocando a sua tradição em pé de igualdade com a escritura e muitas vezes de forma jeitosa, fazendo com que a tradição prevalecesse no lugar da própria palavra de Deus. Então ele vai trazer uma palavra, ele vai trazer uma situação prática. Na verdade ele usa as próprias palavras deles quando diz, atente o que diz o verso 11, ele diz assim: vós, porém, dizeis. Ele usa as próprias palavras dos fariseus para embasar uma situação prática, para que eles pudessem entender por que estariam sendo chamados de hipócritas. Ele diz assim: vós, porém, dizeis. E aí aparece aqui uma palavra nova, irmãos. Acompanhem o verso 11.
Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Essa palavra corbã, a gente precisa entender. Eles entendiam, eles sabiam, porque isso fazia parte da tradição dos anciãos. E como é que funcionava, irmãos, essa tradição? Na verdade, essa é uma palavra aramaica, né? Ela servia para descrever uma prática religiosa. Jesus ele estava se referindo aqui à tradição que efetivamente anulava o 5º mandamento, que trata de honra aos pais, por meio de um voto que alguns judeus faziam, podia ser feito, mas que muitas vezes não era cumprido, onde o indivíduo entregaria todo o seu dinheiro no templo, ou melhor, ao templo, e esse ato lhe isentaria da responsabilidade de sustentar seus pais. Para que a gente possa entender, imagina que seus pais ficaram sob sua responsabilidade, já velhos, já idosos, mas a tradição dos anciãos dizia: se você pegar o seu dinheiro e entregar ao templo, à disposição do templo, você já não mais teria responsabilidade para com seus pais. Essa era a tradição, e pela tradição, o filho estaria isento de qualquer responsabilidade para com os pais, ou seja, quebrando o 5º mandamento, deixando de honrar pai e mãe. O que Jesus está dizendo aqui é: vocês estão pegando a tradição e de forma jeitosa, colocando acima da Escritura, inclusive em um dos mandamentos. Os fariseus, eles haviam ficado surpresos, porque todo aquele protocolo, irmãos, conhecido por muitos, não estava sendo cumprido. E aí, há de entendermos que Jesus ele não havia instruído os seus discípulos quanto à lavagem cerimonial praticada pelos judeus. Ele, na verdade, não havia recebido esse treinamento rabínico de forma formal. Além, é claro, comer com pecadores. Então, esse não era um protocolo observado por Jesus, mas que causou grande espanto para com os fariseus e os escribas. E aí, de repente, eles interpelam Jesus ou interrogam Jesus, dizendo: por que os seus discípulos, na fala dos fariseus está aqui implícito que eles estão sob a sua tutela, estão sob a sua guarda, estão sob os seus ensinamentos, por que eles não estão observando a tradição dos anciãos? E Cristo, como um corte rápido, vai dizer: seu hipócrita, por que você, ao invés de obedecer à Escritura, está tentando observar uma tradição? Por que você tem analisado as tradições humanamente, ou melhor, humanas, e não observando a lei que é divina, que é sagrada? E aí esse foi o primeiro apontamento. E como eu já disse, como um corte rápido, Jesus passa a respondê-los de forma dura e objetiva, mas há de fazermos aqui um ressalto, porque ele utiliza a própria Escritura como resposta. Ele mostrando assim a superioridade da lei escrita sobre a lei, sobre as tradições. Ele cita Isaías com o objetivo de levar as pessoas a agirem pela Escritura. Ou seja, irmãos, quando Cristo responde aos fariseus, ele não está tentando aqui entender ou dizer se a tradição estava certa ou errada, mas quando ele cita a própria Escritura, ele está dizendo que ela esteja acima das suas tradições, que ela esteja acima dos seus costumes. E aí eu queria que o texto, na verdade, que ele cita aqui em Isaías, é o texto de Isaías, capítulo 29, versículo 13, quando vai dizer assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Cristo ele vai citar Isaías, e ele vai dizer: vocês são hipócritas, vocês honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós daí precisamos fazer a seguinte reflexão, irmãos:
nossas respostas aos questionamentos do mundo. Lembre-se que Cristo ele foi interrogado, Cristo ele foi questionado. Assim como eu e você muitas vezes podemos ser, eu e você poderemos nos deparar com situações onde as pessoas estarão nos interrogando, onde as pessoas estarão nos fazendo perguntas e questionamentos. Mas a pergunta é: nossas ações e reações, os nossos posicionamentos, a nossa conduta, elas estão alinhadas com a Escritura ou estão mais alinhadas com as nossas tradições ou com aquilo que nós pensamos ser o certo ou o politicamente correto? Cristo responde aos fariseus com a palavra. Eu e você, como nós respondemos? Nós temos a coragem de responder àqueles que nos interpelam, que nos questionam com a palavra? Nós somos como o corte rápido de Cristo Jesus, ou meio que a gente fica procurando envolver nossas palavras em algodão, como dizia um amigo nosso, para que não venhamos a machucá-los ou a magoá-los ou a causá-los qualquer sensação adversa. Cristo não se preocupou, Cristo estava diante daqueles que se consideravam os doutores da lei. E a sua segunda palavra foi hipócritas. E ele usa a palavra para nortear a sua resposta. Cristo não só os chamou de hipócritas, mas na verdade provou com a própria palavra por que eles seriam hipócritas. E aí Cristo traz essa tradição posta em prática que sobressaía a Escritura. Interessante, irmãos, é que do versículo 3 ao versículo 8, Jesus ele é claro em diferenciar as tradições humanas e os mandamentos divinos. Ele não estava contra as tradições, mas ele estaria contra tudo aquilo que pudesse anular a Escritura. Ele não falou que a tradição estava errada, porque outras tradições existiam, mas Cristo ele se pôs numa posição onde foi contrário a tudo aquilo, seja essa ou qualquer uma outra tradição, que pudesse anular a Escritura. Até o versículo 13, Cristo ele vai enfocar a hipocrisia dos fariseus, quando colocavam a tradição, volto a dizer, numa posição superior. E aí precisamos fazer uma outra reflexão. Que tradições eu e você, nós temos posto acima da autoridade da Escritura? Quantas vezes eu e você não já dissemos assim: mas todo mundo faz, aqui sempre foi assim, mas a minha família faz isso de geração em geração, eu estou apenas reproduzindo aquilo que a minha família faz. Não, mas a minha origem, né? Eu sou de origem A, eu sou de origem B, e eu pretendo permanecer nessa origem. Se todos esses costumes e tradições, irmãos, estiverem acima da autoridade da Escritura, nós estamos pecando. E as repreensões sofridas pelos fariseus, no texto lido, elas cabem como uma luva para mim e para você nos dias de hoje. Se as nossas tradições, se aquilo que nós temos como tradição estiver acima da Escritura, nós também poderíamos ser chamados e podemos ser chamados de hipócritas. Se estivermos colocando qualquer coisa acima da Escritura, acima das verdades que estão aqui, irmãos, nós também estamos sendo hipócritas. Nós dizemos que cremos em algo, mas estamos fazendo diferente. Aqui está a lei do Senhor, a palavra revelada, mas se eu estou dando ouvidos e crédito àquilo que eu acredito ser tradição, aquilo que eu acredito ser costume de gerações, de famílias, por que eu iria quebrar algo que vem sendo realizado há muitas gerações? Se a palavra disser que é pecado, que é para ser quebrada, eu preciso obedecer a palavra. Mais vale agradar ao Senhor do que aos homens. Do versículo 14 em diante, Cristo vai deixar claro, e aí ele vai mudar, ou melhor, ele deixa aqui, ele fecha o parênteses aqui de apontamento aos fariseus, e ele convocando ele, o texto diz, convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei.
Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Irmãos, devemos entender o seguinte: a conversa toda, ela iniciou numa mesa, numa refeição. Não sei se foi na mesa, mas numa refeição. Todo o questionamento e todo esse discurso de Jesus iniciou com os seus discípulos sendo perguntados e questionados por que eles estavam comendo daquela forma. Então a refeição, ela está como pano de fundo desse discurso, como pano de fundo dessa defesa e desse ensinamento. E aí Cristo reúne de novo a multidão e começa a falar ali mais uma vez sobre alimento. Começa a falar ali mais uma vez sobre aquilo que ofende, sobre aquilo que faz mal, sobre aquilo que contamina. E aí Cristo ele vai deixar claro qual é a fonte, de onde é que procedem os maus desígnios. O coração, irmãos, é a fonte de contaminação. Mas a pergunta é, mas que contaminação era essa mencionada por Jesus? Não era contaminação infecciosa, aquela que talvez que todos de nós já tenhamos tido uma ou duas vezes ou mais vezes. A gente comeu algo que não nos fez bem e a gente vai para o lugar escuso, como diz aqui Jesus na sua defesa, ou melhor, nas suas palavras. Ele não se refere à contaminação infecciosa, mas ele tratava da contaminação pecaminosa. Ele não está se referindo aqui daquela feijoada, daquele pão adormecido que o indivíduo comeu e fez mal. Não, ele não está falando disso. Ele está utilizando, na verdade, a situação de uma refeição para trazer esse ensinamento. E é interessante, irmãos, que ele vai utilizar isso frente à multidão. E ele diz assim, chama todo mundo e diz, entendam, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. E ele diz, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. No versículo 15, diz o seguinte, foi o que a gente acabou de ler, né? Aqui fica clara a importância das palavras na vida moral de uma pessoa. O que ele fala, irmãos, o que nós falamos é um reflexo ou um produto do que ele tem no seu interior. Mateus, no capítulo 12, versículo 34, vai dizer o seguinte, outra palavra dura de Jesus, raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo vocês maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Cristo está dizendo, não se preocupe com o que vem de fora para dentro, mas se preocupe com o que sai de dentro para fora. É isso que vocês precisam atentar, é isso que contamina o homem, é daí que procedem. E aí ele põe uma relação aí no final do texto, a partir do versículo 21, uma relação de pecados, e todos esses procedem do coração. Esses pecados não vêm de fora para dentro, irmãos, mas Cristo vai dizer que saem de dentro para fora, e são eles que contaminam o homem. Versículo 18 e 19, Jesus ele fala agora, não para a multidão, mas sim para os seus discípulos. Ele finaliza ali a reunião com a grande multidão, o texto vai dizer que ele entra em casa com os seus discípulos, e eles perguntam, Senhor, nos explica a parábola, ou seja, eles ainda não tinham compreendido, certo, o real significado da coisa. Se aqueles que estavam andando com Jesus tinham intimidade, talvez não entenderam, eu acho que muita gente ainda saiu ali, meio que, como a gente diz, meio que voando, sem entender, sem compreender aquilo ali. E Jesus passa mais uma vez a explicar. E Cristo remete aos alimentos que o homem ingere. Esses não poderiam lhe contaminar de forma pecaminosa. Nessa passagem, irmãos, ele declarou o fim da dieta de restrição alimentar praticada no Antigo Testamento. Quando ele vai dizer o seguinte, no versículo 19, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Então, os judeus, eles não comiam alguns alimentos, porque a lei e também as tradições diziam que aquilo era impuro. E nessa situação aqui,
né? Eles acreditavam que o comer seria pecado. Nessa situação aqui, Cristo ele vai dizer, olha, qualquer coisa que você comer, isso aí não precisa mais se preocupar. Não se preocupe, porque isso, aqui ele quebra com essa tradição. Ele diz, não se preocupe com o que entra, se preocupe com o que sai. Porque aquilo que entra, daqui a pouco vai sair de forma natural. Se preocupe não vai fazer com que você deixe de ser salvo ou se encontre em pecado diante de Deus. E aí, a partir do versículo 21, 22 e 23, Cristo ele trata a contaminação do coração, e aí ele vai tratar de forma generalizada, tá, irmãos? E aí a nossa confissão de fé, no capítulo 6, a confissão de fé de Westminster, ela vai falar sobre o assunto, quando ela vai dizer o seguinte: dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, procedem todas as transgressões atuais. Cristo ele está agora falando de um depósito, ele está falando agora do coração. O coração, irmão, sempre foi a fonte de contaminação. Cristo não estava ali revelando a partir daquela aplicação. Cristo não está dizendo, olha, a partir de agora, o coração de vocês... Não, sempre foi. Jeremias 17:9 vai dizer o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração nos engana. E a pergunta é, quantas vezes o nosso coração não já nos enganou? Talvez hoje mesmo já tenha nos enganado. A carta aos Romanos, por exemplo, vai citar por diversas passagens a corrupção desse coração. Romanos capítulo 1, versículo 24, nós vamos encontrar: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Lembra que os fariseus davam o seu, jeitosamente, faziam com que a palavra fosse deturpada, faziam com que a palavra pudesse estar numa balança de desigualdade com as tradições e costumes. E aí, irmãos, Jesus ele vai encerrar suas palavras não com uma aula de etiqueta, como deveria comer, ou o que deveria comer. O seu foco nesse ensinamento foi combater qualquer costume, qualquer hábito, qualquer tradição que estivesse acima da autoridade da Escritura. E ele chama a atenção daqueles que se preocupavam com o cerimonial, com o ritual, ou com o receio de uma contaminação alimentar, mas que ao mesmo tempo menosprezava o seu contaminado depósito, o seu coração. Não só os escribas ouviram esse ensinamento, não só os fariseus ouviram esse ensinamento, mas Cristo ele vai chamar a atenção a essa prática dos religiosos da época, e com certeza esse ensinamento por gerações nos chega até hoje. Por vezes colocamos tradições, costumes acima da Escritura, por vezes colocamos conceitos, colocamos teorias acima das Escrituras. Por vezes, você jovem, que ainda está na escola, que ainda está bebendo de fontes e de diversas fontes, cuidado, para que essas fontes elas não estejam acima daquilo que cremos ser a palavra do Senhor. Essa é a nossa regra de fé e prática. Cristo chama aqueles que assim praticavam de hipócritas, ou seja, eles tinham contato com a Escritura, mas jeitosamente, aquilo que lhe era agradável, aquilo que lhe era satisfatório, jeitosamente, eles assim faziam para burlar a lei do Senhor. Que nós não estejamos em pé de igualdade com aqueles que foram chamados de hipócritas. Que eu e você, irmãos, não estejamos agindo jeitosamente
dando o nosso jeitinho, quando a Escritura ela é bem clara, e nós dizemos assim, não, mas eu acho que não é bem assim. O grande problema da nossa geração é o eu acho, é o eu penso, e é daí onde surgem as muitas heresias, e é daí onde surgem as muitas distorções da palavra, com a história do eu acho, não, mas veja bem, eu penso isso, eu penso aquilo, e de vez em quando a gente recebe um corte rápido e a gente acha ruim, de vez em quando a gente recebe uma advertência dura e bíblica, mas nós não nos sentimos confortáveis. Sabe por quê, irmãos? Porque o depósito que carregamos, chamado coração, esse que é enganoso, esse que é desesperadamente corrupto. E sobre as aplicações, eu quero falar, irmãos, sobre o coração. Mas o que fazer com esse coração contaminado? O que fazer com esse coração? E quando eu falo coração, irmãos, entendam que eu não estou me referindo aqui ao órgão que pulsa, que bate, desde a nossa gestação até o último sopro de vida. Quando a Escritura fala de coração, não está falando do órgão que bombeia o sangue e distribui ele por todo o corpo humano, mas ele está falando do interior do homem, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. É daí que procedem todo erro, todo pecado que Cristo elenca no final do texto. Como tornar, ou melhor, como tomar conta desse depósito que já nasce, irmãos, com as suas prateleiras, embora que ainda pequenas, mas repleta de contaminação, ainda que essa contaminação esteja embalada, mas que mais cedo ou mais tarde elas serão abertas e serão consumidas. Aqui a gente tem muita criança pequena, né? Seus corações já são esses depósitos, irmãos, de contaminação. A gente não vê neles tudo isso que Jesus elencou, mas se eles não tiverem cuidados, esses produtos eles serão desembalados ao longo de suas vidas. Alguns serão bem cedo, outras serão um pouco mais tarde, mas está lá, nas prateleiras. Tudo isso está guardado nas prateleiras dos corações. É de lá que procedem todos esses males. Por isso a palavra ela nos orienta a tomarmos conta, a guardar o nosso coração, porque é de lá, irmãos, que procede tudo isso. Se você lê o boletim de hoje pela manhã, que o pastor, na verdade, colocou de meia-noite, né? Mas já era hoje, né? Se você leu, você atentou que ele falava ali sobre atletas, né? Sobre aqueles que passaram a ser atletas, mas depois de um infarto, né? Depois de um AVC, né? E ele conseguiu escapar, e aí ele olha para tudo aquilo e diz assim, nossa, a minha vida, ela estava completamente errada, né? E agora eu ganhei mais uma oportunidade, não sei de quantos dias, mas daqui para frente vai ser diferente. E aí compra logo um tênis, investe um tênis, vai para a academia, vai para aquilo outro, muda a alimentação, mas precisou, parece, ter um choque, né? Parece que precisou, assim, estar à beira de chamarem a Pax para ele, né? Ele disse, opa, agora eu vou me endireitar aqui, né? Agora eu vou ser mais regrado. Aí passa a ser regrado nos horários, na alimentação, nos exercícios físicos, nas dietas, naquilo que possa lhe proporcionar dias melhores, com uma qualidade de vida melhor. É interessante, né, irmãos, que nós precisamos ter essa disciplina para com o nosso coração. Não porque estamos prestes a um infarto, mas da mesma forma que o atleta, aquele que é regulado, daquele que é disciplinado, ele é disciplinado não para manter o seu coração são, mas para manter o seu coração sadio. Existe uma diferença. Nós cristãos precisamos ter o nosso coração são, voltado ao Senhor. Que o nosso interior ele seja voltado às coisas do alto. Por isso, irmãos, que citarei aqui alguns trechos de um livro que me impactou bastante. Na verdade, terminei de ler, ele já está emprestado, né? O escritor John Flavel, em seu livro Guardando o Coração, ele diz na abertura, na primeira página do livro, ele diz o seguinte, abre aspas, o coração do homem é a pior parte antes da regeneração.
e a melhor depois dela. O coração é a sede dos princípios e a fonte das ações. A maior dificuldade na conversão é ganhar o coração para Deus, e a maior dificuldade depois da conversão é guardar o coração com Deus. Guardar o nosso coração, irmãos, não é atividade fácil. É por isso que precisamos ser disciplinados. É por isso que precisamos estar atentos a toda e qualquer investida, a toda e qualquer brecha. Nós precisamos estar atentos, irmãos, a toda e qualquer poça que possa nos fazer tropeçar e cair. Vigiar o coração é uma tarefa dura, é uma tarefa árdua, mas nós somos chamados a guardar esse coração. Nós somos instigados a guardar esse coração. E aí talvez você pense: mas eu conheço alguém lá fora que é alguém bom. Ele não é muito assim dessas coisas de religião. Ele não fala muito de Deus, mas é alguém bom. O coração dele é um coração bom. E o mesmo autor vai dizer: enquanto o coração não for transformado pela graça, dando-lhe nova forma de viver, nenhum meio pode fazer com que ele esteja bem para com Deus. O nosso coração, ele só pode estar bem para com Deus se for alcançado pela graça dele. Não tem como eu e você, se não for pela graça do Senhor, modificar o nosso coração, transformar o nosso coração, para que eu e você possamos nos apresentar diante de Deus e dizendo: Senhor, eu dei aqui o meu jeito, eu estou me apresentando diante do Senhor com um coração limpo e puro. O ser humano não tem essa condição. Somente pela graça de Deus podemos ter um coração transformado, podemos ter um coração voltado para as coisas do Senhor. Mas aí talvez você esteja se perguntando: o que seria então guardar o coração? Como é que eu posso guardar o coração? O mesmo autor vai dizer: guardar o coração não é nada menos do que o cuidado constante e diligente de tal homem renovado, para preservar a alma naquela santa mentalidade para a qual a graça o ergueu. Nós fomos chamados, irmãos, para lutarmos contra o pecado. Nós fomos chamados para vivermos uma vida diante do Senhor, de retidão. Nós não fomos chamados para brincarmos com a graça maravilhosa de Deus. Nós não fomos chamados para jeitosamente interpretarmos essa vida cristã da forma que nos convém. Nós não fomos chamados para pegarmos apenas parte da Escritura como verdade. Nós não fomos chamados, irmãos, para servir como nos convém. Nós não fomos chamados para adorar ao Senhor da forma que eu acho conveniente. Nós fomos chamados, e com esse chamado nos foi dado um coração novo. Nós fomos chamados, e com esse chamado nos foram dadas ordenanças. E talvez você diga: o padrão é alto, mas nós não estamos sozinhos. Essa caminhada em busca desse padrão não é por méritos próprios. Essa graça recai constantemente sobre nós, e é ela que nos sustenta nessa caminhada. Porque se fosse por nós, já estaríamos no meio do caminho há muito tempo. A graça nos ergueu para termos uma mentalidade santa. A graça nos ergueu, irmãos, para diligentemente e constantemente guardarmos o nosso coração. O autor finaliza dizendo: guardar o coração é preservá-lo cuidadosamente do pecado que o desestrutura. É manter uma mentalidade espiritual e piedosa que se expressa numa vida de comunhão com Deus. Sabe aquela situação onde a sua comunhão, a minha comunhão com Deus é interrompida? Sabe quando nos apresentamos
diante do Senhor, ou melhor, quando fugimos de sua presença, porque a única coisa que nos cabe no rosto é o corar de vergonha pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Sabe essas situações onde a gente não sabe nem o que dizer ao Senhor por causa dos nossos erros? Pense nessa situação e pense onde foi que você vacilou e não guardou o seu coração. É uma brecha, é uma poça que muitas vezes a gente sabe que se pisar nela vamos escorregar. Mas a gente, assim como os fariseus, jeitosamente, a gente quer passar, a gente quer dar o nosso jeitinho, a gente quer fazer a nossa manobra, a gente quer impor a nossa tradição, a gente quer colocar a nossa sabedoria. Guardar o coração é uma tarefa árdua, requer esforço. Mas o Senhor, Ele garantiu que o seu povo não estaria sozinho. Em sua ascensão aos céus, Ele diz: vocês não ficarão sozinhos, eu deixarei com vocês o meu Espírito. Ele estará convosco, Ele estará trazendo à memória de vocês tudo aquilo que será necessário para que vocês possam guardar o coração. Tudo aquilo que quando estivermos prestes a cairmos, o Espírito vai nos trazer à memória algum ensinamento, algum versículo, algum trecho, alguma parábola, algum salmo, qualquer texto. E aquilo há de nos impedir de darmos lugar à brecha, de colocarmos os nossos pés na poça e evitarmos o escorrego e evitarmos a queda. Somente a graça nos sustenta. Mas isso não nos exime, irmãos, de andarmos vigilantes. Isso não nos exime, ou seja, isso não nos isenta de andarmos vigilantes. Ainda falando sobre o boletim pela manhã, a ociosidade, eu que o diga, tem prejudicado muita gente. Mas na vida espiritual, irmãos, nós não podemos ser ociosos. Nós precisamos nos mexer, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos crescer. No dia a dia, muitas pessoas são ociosas, não andam, não caminham, não pedalam, não correm, não fazem muita coisa assim como eu faço, ou melhor, assim como eu não faço. E nós sabemos dos riscos. Mas na vida espiritual, nós não fomos chamados ao ócio. A todo instante, a Escritura ela nos chama a andar, a crescer, a caminhar, a se alimentar, a obedecer. São sempre verbos que demonstram ação. Na vida cristã, nós não fomos chamados para estarmos ociosos, parados. Precisamos crescer. Nós não podemos negligenciar tal exercício. Por fim, irmãos, o autor ele vai trazer um exemplo de vigilância e de reação que com certeza já nos aconteceu. É a última citação, abre aspas. Como é com o olho, assim também com o coração. Se um pequeno cisco entra no olho, ele não vai parar de piscar e lacrimejar até que seja removido pelo choro. Da mesma forma, o reto de coração não pode descansar até que tenha removido com lágrimas todas as suas tribulações e derramado os seus lamentos diante do Senhor. Precisa explicar não, né, irmãos? Já caiu um cisco no seu olho, não já? E o seu próprio olho, sua própria defesa, faz com que chore e lacrimeje até que aquele cisco saia. Aos retos de coração, precisamos nos derramar diante do Senhor e dizer: Senhor, toda essa relação, que em alguns estão expostos, em outros ainda embalados, mas estão lá nas prateleiras dos corações, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição,
os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso procede do coração do homem. Se porventura você se depara com tudo isso, você já passou por alguma coisa dessa aqui, você está envolvido com um desses pecados, esses e qualquer um outro, saiu do seu coração. Qual a solução, Rodrigo? Senhor, toma conta desse coração. Somente a obra de Deus para consertar um coração repleto de podridão. Um coração transformado, que passará agora a não ser dominado por essas coisas, mas que passará agora a ser governado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se porventura o seu coração está lá com as prateleiras abarrotadas, fedidas, se o depósito chamado coração está envolto de toda essa relação aqui, exposta por Cristo, esse mesmo Cristo pode esvaziar essas prateleiras, fazê-las novas e repletas de boas obras, do fruto do Espírito. Somente Cristo é capaz de consertar um coração descrito aqui como Ele mesmo descreveu. Finalizo, irmãos, com o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que Deus nos abençoe, nos faça compreender, irmãos, a primazia da palavra em nossas vidas. Os fariseus não entendiam e colocaram seus costumes, o seu jeito acima da Escritura. Nós somos chamados a tê-la como única regra de fé e prática, e somente por ela os nossos corações poderão caminhar num outro rumo, não agora num rumo vertical, ou melhor, não agora num rumo horizontal, diante de todos esses pecados que o Senhor elencou, mas somente por essa palavra os nossos corações se voltarão de forma vertical, rumo ao alto, rumo à Escritura, rumo à presença do Altíssimo. Que Ele nos auxilie a guardarmos esse coração, que todas as vezes que Ele insistir em nos fazer errar, recorramos àquele que sonda esses mesmos corações, que todas as vezes que os nossos corações nos fizerem deslizar, derrapar, corramos para a presença daquele que pode corrigir, que pode endireitar, que pode refazer, que pode converter numa nova direção esses corações. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra. Nós queremos Te louvar, porque ela nos adverte. Nos adverte, ó Deus, para a forma como temos agido diante da Escritura. Que seja ela, ó Deus, a nossa referência, que seja ela o nosso guia, que seja ela, ó Deus, o caminho pelo qual nossos pés sintam um desejo de caminhar. Nos ajuda, ó Deus, na guarda desse coração. Sabemos que o Senhor já converteu eles, sabemos que o Senhor pode converter aqueles que estão a nos acompanhar, a nos assistir, corações que estão perdidos, que estão vacilantes, que estão, ó Deus, como cegos neste mundo que paira em escuridão. Só o Senhor é a luz para esse mundo que jaz em trevas. Só o Senhor é o caminho para esses que vivem, ó Deus, em vielas tortuosas.
que estes possam, ó Deus, diante da Tua palavra, entenderem e compreenderem que o Senhor é esta luz, que o Senhor é este caminho, e que o Senhor é a vida eterna para aqueles, ó Deus, que entregam esse coração corrompido e sentem, reconhecem, ó Deus, que não tem domínio sobre ele e que precisam desesperadamente que esse coração possa ser preenchido e governado para todo sempre, por aquele que domina e governa todo este mundo, por aquele que nos fez, que eles possam entender e compreender, ó Deus, que somente assim as suas vidas terão um rumo certo, que os seus corações enganosos poderão agora caminhar numa outra direção, que o Senhor possa aplicar esta palavra também aos seus corações, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nos auxilia a cada dia, ó Deus, a guardarmos este que constantemente insiste em nos fazer errar. Perdoa-nos mais uma vez, ó Deus, pelas vezes que nos apresentamos diante do Senhor com as nossas hipocrisias, com as nossas tradições. Que seja a Tua palavra o nosso forte, que seja a Tua palavra, Deus, o nosso norte, em nome de Cristo Jesus. Nós assim agradecemos, ó Pai, e desde já Te louvamos.